Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 19 de janeiro, terça-feira, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Marcos, capítulo 2, versículos 23 ao 28. Vamos clamar a presença do Espírito Santo para que ele possa nos conduzir na forma de ler, de interpretar e de acolher o que o Senhor pede de mim, de você, como conversão concreta neste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. Um sábado atravessava plantações e os discípulos, pelo caminho, puseram-se a arrancar espigas. Os fariseus lhe disseram: vê o que fazem no sábado, é proibido. Responde-lhes: não lestes o que fez Davi quando passava necessidade? E estavam famintos ele e seus companheiros? Entrou na casa de Deus, sendo sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães apresentados, que somente os sacerdotes podem comer, e repartiu com seus companheiros. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, de sorte que este homem é Senhor também do sábado. O Evangelho de hoje traz uma belíssima reflexão para entendermos o que o Senhor pretende quando nos coloca numa vida que é repleta por regras, para que assim saibamos entender o real sentido da aplicação delas nas nossas vidas. No nosso caso, quando percebemos até mesmo ali na Santa Igreja e conhecemos os 10 mandamentos, nós sabemos, fomos catequizados, que os mandamentos são leis de Deus para nos levar a amar a Deus, para ordenar o nosso coração para o amor de Deus. Porque se não fosse assim, se quiséssemos nos aproximar de Deus, como bem entendêssemos, como bem sentia o nosso coração, como bem gostaria ali o desejo, o sabor que nos agrada, poderíamos correr para o pecado por estarmos no pecado, por exemplo. Então não é assim. A regra existe e precisa para nos levar para Deus. Agora, quando Jesus coloca isso, ele quer combater o espírito de fariseu que pode existir em mim, que pode existir em você, quando usamos as leis e as regras para nos colocar em um tom de superioridade, em uma inclinação de julgamento, em uma forma de querer assim entender e colocar uma autoridade que não nos convém. Em que sentido que nós queremos colocar cada um nessa meditação? Por exemplo, nós falamos aqui com os nossos amados irmãos acolhidos. Vocês estão numa casa que tem regras, que precisa-se de regras, justamente para que seja muito claro que quando vocês foram acolhidos, amados e evangelizados, vocês saíram, deixaram a vida velha, a vida antiga, para morar numa casa de Deus. Então a casa que está ali, ela precisa funcionar a partir daquelas regras para exalar o cheiro da presença de Deus, para exalar Deus ali naquela casa, na convivência fraterna, na laborterapia, naquilo que cada um vai se ocupando, colocando o amor no dia a dia, para deixar aquela convivência cada vez mais fraterna.
E sabemos que há casos, por exemplo, necessidades específicas de cada irmão, que vai fazer o missionário, o monitor, precisar colocar determinado irmão à parte de uma regra específica, desde que seja por uma necessidade específica, como aqui apresenta a fome dos discípulos pegando as espigas para se alimentar na presença de Jesus. Não era porque os discípulos estavam driblando. Jesus, ele delega isso, ele tem uma autoridade ali confirmada para deixar os discípulos livres para aquela ação. Como, por exemplo, nós temos uma casa que tem um irmão acolhido que tem uma debilidade física. Não há como pensar que esse irmão acolhido vai conseguir estar ali na rédea da laboterapia de um trabalho de campo, porque há uma necessidade específica dele. E isso não vai gerar entre os irmãos, não é para gerar entre os irmãos piadas, murmurações, julgamentos que vão tolindo, que vão realmente diminuindo o sentimento de sermos família por causa da necessidade de cada um. Quando você enche o seu coração da verdade que é o Evangelho, você se sente feliz por ter energia e vigor para servir na casa e dar o descanso e o repouso que aquele irmão com debilidade física necessita. Entende? Ou aquele irmão com uma situação mais na área mental que não pode se ocupar de coisas que outros poderiam, por exemplo. E assim vivemos em comunhão, porque cada um, na sua forma, é um dom, todos sem exceção. Não é pelo que se faz, não é para que sejam vistos todos ali e isso leve a uma tentação de um julgamento, de uma superioridade, de uma inferioridade. É isso que Cristo aqui quis aplicar. E, de um âmbito geral, aqui enquanto comunidade, nós que fomos ali agraciados com os escritos da apostila dos Passos de Assis, vamos lendo, vamos conseguindo entender como o carisma nos ensina a ser cristãos. Quando nós lemos aquilo, nós vamos deixando nosso coração ir morrendo para nós mesmos para tornarmos vivo aquilo que está escrito. E para isso, o entendimento daquilo que Deus nos pede precisa ser de um coração apaixonado por Cristo, que se supõe, se submete porque sabe que está fazendo uma passagem. Que liberdade interior é quando deixamos aquilo que está escrito entrar no nosso coração para nos libertar das falsas concepções que nós tínhamos, das ideias que nos distanciavam do que o carisma nos leva e nos pede a ser. É na finalidade de entender que aquilo que Deus vai estabelecendo, seja no âmbito de uma comunidade, naquilo que é direcionamento, inspiração, naquilo que precisa estar redigido para nos ensinar como ser, seja no âmbito de um caso de acolhimento, como nós explicitamos aqui, sejamos homens e mulheres que se apaixonam por Jesus e são livres para se submeter àquilo que é a ordem de onde eu estou para me assemelhar a Cristo. E estando com Cristo, eu vou me descobrindo, que eu vou me libertando das falsas concepções que eu tinha, que eu me assegurava, que gerava em mim tentações de julgamento, tentações de deixar as pessoas, às vezes, mais distantes de mim, porque eu me sinto superior, ou muito mais concreto, vai quebrando do meu coração a indiferença ao que Deus fala. Não podemos ser indiferentes e tampouco não podemos querer meio que censurar Deus. Não é para isso que nós estamos vivendo regras. Nós vivemos regras para nos libertarmos das nossas falsas ideias e concepções. Também aqui cabe trazermos a meditação que não é porque você vive, não é porque inclusive você diz que entendeu, que você vai entrar num discurso violento de ideias. Também não é para isso. Se você entendeu, acolha a graça e dê a vida. Aí isso vai mostrar o quanto vai frutificar e você pode conquistar
aquele seu irmão que ainda não entendeu uma regra, um direcionamento, uma inspiração para a verdade que ali ela quer nos levar, tá bom? Então fiquemos nesses santos propósitos de deixar a regra nos assemelhar a Cristo, deixar os escritos nos assemelhar ao carisma, deixar os missionários que estão nas casas de acolhimento nos levar e nos cuidar a partir daquilo que é a regra da casa de Deus, para nos tornar livres irmãos fraternos que colocam todos na presença e no amor do Senhor. Que Nossa Senhora assim nos ajude, nos leve no seu colo para não desviarmos desse santo caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.